Eu tô suando mais que não sei o quê. E estamos de volta. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou a Gabi. Estou aqui novamente com a Isabela. E nós vamos falar hoje sobre as 7 cortes de Prithian. Continuando na temática de A Corte de Espinhos e Rosas. Nós vamos falar sobre as 7 cortes de Prithian, mas nós vamos dividir em 2 vídeos, porque é bastante coisa que a gente tem pra falar. Então hoje a gente vai ver a primeira parte e a segunda parte vem no próximo vídeo. Então vamos lá. Quando eu tava lendo, particularmente, eu fiquei um pouco confusa com essa coisa das 7 cortes e todos os personagens e todos os grãos senhores e os poderes, foi um pouco confuso. Então a gente decidiu fazer esse vídeo. Cuidado, alerta de spoilers, alerta de spoilers, vai ter spoilers nesse vídeo, tá? Então se você não leu ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo anterior que a gente fez sobre essa série, que é sem spoiler, você pode assistir. E depois que você ler, você volta aqui. Beleza. Em Prithian existem 7 cortes. Elas se dividem basicamente entre cortes Sazonais e solares. certo. E qual é a diferença? As cortes sazonais seguem o padrão climático de seus grandes senhores. A corte primaveril tem a primavera eterna e assim por diante. Já as cortes solares, elas aderem às leis da natureza. Se é verão na natureza, então vai ser verão na corte. Elas têm as 4 estações. Isso. Não é uma estação eterna. Agora a gente vai passar corte por corte. A primeira corte que a Feyre encontra é a corte primaveril, que é a corte que fica mais ao sul. E ela faz fronteira com a muralha. Essa corte aparece no primeiro livro, Corte de Espinhos e Rosas. O grão-senhor dela é o Tamlin, que é o primeiro interesse amoroso de Feyre. O Tamlin tem o poder da metamorfose e força. Bom, sobre o grão-senhor da corte primaveril, a história dele é um pouco trágica. Ele é um novo grão-senhor, ele assumiu esse posto muito de repente. Precocemente. A família inteira dele foi morta por um grão-senhor de outra corte. Outra coisa importante para mencionar sobre o papel que essa corte em específico tem sobre a trama é que, se vocês lembram lá no primeiro livro, a maldição de Amaranta foi a maldição que prendeu o Tamlin com um resquício do que era o poder dele. Assim como todos os grão-senhores. E somente ele poderia quebrar a maldição que recaía sobre todos. E no que consistia a maldição, Isabela? Ele teria 49 anos para procurar uma humana que estivesse disposta a amá-lo, a casar com ele e aceitar ele como ele era. E não poderia ser uma humana qualquer. Ela teria que odiar o povo dele, que são os féricos, odiar ele. E ela teria que ter matado um dos próprios guardas dele. Outro personagem importante que aparece na corte primaveril é o Lucien, que é o melhor amigo do Tamlin. E ele pode ser considerado o emissário da corte primaveril. É esse cargo que ele atribui pro Lucien permanecer na corte. Outro personagem importante que a gente vê aqui também é a Alice, que é a camareira. Ah, eu amo ela. Ela é uma das primeiras amizades que a Feyre faz quando ela chega na corte primaveril. O Lucien, na verdade, ele é originalmente da corte outonal. E essa corte aparece apenas no último livro, Corte de Hadas e Ruína. Ela faz fronteira com 3 outras cortes. Sim, é a primaveril, a estival e a invernal. E como diz o nome, ela tem o outono eterno. Bom, o grão-senhor dessa corte é o Beron, que é um dos grão-féricos mais velhos. É o mais velho. Mais velho da história. Ele é cruel, isso é notado em todos que eles mencionam ele. O poder dele são chamas, ele tem controle sobre as chamas. Ele domina o fogo. Ele também é pai do Lucien, oficialmente. Esse é um bafão para outro momento da história. E o Lucien, ele é o filho mais novo do Beron, antes dele ser expulso e exilado pela própria família. E isso a gente consegue entender quando ele conta a história dele. Tá, e qual foi a história do Lucien, Isabela? Ele se apaixonou por uma férica que era inferior aos padrões do pai. E ele jurou que ele ia casar com ela e não se importava. E o pai ficou com tanta raiva dele que ele assassinou a fêmea na frente do Lucien. E os 2 irmãos mais velhos ajudaram. E por causa disso, ele fugiu, matou esses irmãos e foi acolhido pelo Tamlin na corte primaveril, onde ele assumiu o posto de emissário, tudo que a gente já falou. Outro personagem importante aqui é o Eris, que é o irmão mais velho do Lucien e é um personagem bastante desagradável. Eu odeio praticamente todos os personagens da corte outonal, tirando 2. Sim, é a corte mais desagradável das 7 cortes. Sim. Outro personagem importante aqui é a mãe do Lucien, que apesar dela ser bondosa pro filho, diferente do restante da família,
ela é submissa ao marido, então ela não teve muita voz quando o Lúthien foi expulso, exilado, tudo que aconteceu com ele. E ele foi expulso é porque ele poderia ser considerado uma ameaça ao trono, a ser o grão-senhor da corte. É importante a gente salientar aqui que essa coisa de herdeiro não é necessariamente o filho mais velho. Sim. Mas nesse universo é o filho que desenvolve mais força e mais poder. Isso. O Lúthien, ele estava crescendo, desenvolvendo e se tornando um dos irmãos mais poderosos, o que ameaçava os irmãos mais velhos, inclusive o Aerys. Então, meio que tudo isso aconteceu para eles se livrarem do Lúthien mesmo e ele sair da disputa do trono. Eles viram isso como uma oportunidade para tirar um concorrente. E agora passamos para a corte estival. Bom, essa corte aparece no segundo livro da série, Corte de Névoa e Fúria. Esse não dá pra adivinhar pelo título da corte, mas eles têm o verão eterno. Tem aquele calor infernal, mas também tem os mares, o ar salgado. E onde ela está localizada no mapa? Ela tá localizada entre 3 cortes também. Entre a invernal, a outonal e a primaveril. Bom, o grão-senhor dessa corte é o Tarkin, que é um dos grão-senhores mais jovens. Sim, ele tem 80 anos. Sim, que é relativamente jovem. É muito jovem. Então, o imortal é jovem. E o poder dele é a água. Sim. Ele domina esse elemento, né? Mares, enfim. Bom, ele é um grão-senhor jovem porque na época em que Amaranta dominava as 7 cortes, a família toda dele foi assassinada por ter sido uma das 3 cortes que se rebelou de fato contra ela. E aí ele assumiu o trono da corte estival. Outros personagens importantes nessa corte são o príncipe Varian e a princesa Cresseida. Todos eles têm essa característica de ter os cabelos brancos e a pele bem escura. E o príncipe Varian vai desenvolver um certo romance com alguém que vai deixar ele muito mais interessante. Bom, outra coisa importante que acontece na história é que quando a gente é apresentado para essa corte, existe um artefato que é muito importante para a solução, né, dos problemas que eles estão enfrentando ali. E um desses artefatos está escondido nessa corte. E aí a Feyre vai ter que usar domínio dos poderes dela para conseguir resgatar esse artefato importantíssimo. E é meio tenso, porque eles queriam fazer amizade com essa corte. Sim, mas é uma eles corte têm que amiga. trair eles. E aí passamos para a corte invernal. A primeira aparição dessa corte é no último livro, que é a Corte de Asas e Ruína. Essa corte faz fronteira com a estival, com a outonal e com Sob a Montanha. Sob a Montanha é onde Amaranta reinou. Então, antes disso, era um lugar onde eles se reuniam. Como se fosse um território neutro e sagrado, como se fosse um templo. Onde eles se reuniam para discutir coisas sobre o continente, decisões políticas e tal. E depois do reinado de Amaranta, isso meio que estragou. Era um lugar que eles sofreram tanto que eles enterraram a entrada, soterraram a montanha e não quiseram mais, não servia mais para nada. Okay. O clima, obviamente, é o inverno constante, é uma daquelas coisas que não segue as 4 estações do ano. O grão-senhor é o Calhas. Ele é descrito como silencioso e esperto, e o seu poder é o gelo. Outro personagem relevante dessa corte é a esposa do Calhas, que é a Vivienne. É muito interessante que eles contam a história de como eles viraram parceiros, como eles se casaram e tudo mais, e como ele protegeu ela e a corte. Porque no momento que eles foram presos com a Amaranta, ele mandou uma mensagem pra ela dizendo que ele amava ela e pra ela cuidar da corte. Fofo, bem fofo. E olha que quando nós somos apresentados pra eles, nós imaginamos que ele vai ser o mais frio deles, justamente pela corte que ele é. Mas ele é fofo. Bom, essa foi uma das coisas que mais sofreu também na época do domínio de Amaranta, porque foi uma das coisas que se rebelou. Sim. E inclusive é mencionado no episódio que 12 crianças foram mortas, né? Tem um negócio assim. E isso é complicado pra eles porque as crianças são muito raras, então a perda foi ainda maior do que seria normalmente. Apesar de eles serem imortais, eles não são aparentemente tão férteis. Sim. Então é muito raro um férico ficar grávida. É possível, mas é raro. Então as crianças são extremamente preciosas para eles. Então o fato da Amaranta ter assassinado essas crianças foi a coisa mais cruel que ela podia fazer com essa corte. Foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam ansiosos pela segunda parte. Se você gostou, comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Se inscreve no canal, compartilha e ajuda a divulgar esse trabalho. Não perde a segunda parte desse vídeo que vem semana que vem. Um beijo, tchau! Ai, como é que é fofa!